para a Bahia recentemente, e a surpresa aí que o nosso irmão Silvério compartilhou. E outra surpresa é eu ter esse encontro aqui com você, né? Isso, exatamente. Porque não conhecia pelo nome, mas nós nos conhecemos desde 2001 ou 2002, que foi a época que eu me batizei. Eu conheci a mensagem através do meu Abraão da Fé, e foi o Eric Mota. Eric Mota, baixinho, lá de Jabutiana, evangelizou. Certo. Então, meu amigo de infância ali, conheci a mensagem através dele. E ele está firme. Está firme, inclusive está nos ouvindo nesse momento. Bom, um ósculo santo para meu amigo Eric Mota. E, a época, Jabutiana era um grupinho, filha da igreja de Ponto Novo. E foi verdade, aí onde nós nos conhecemos. Certo, que bom, né? Então, foi muito bom você ter vindo, né? Como você já falou, né? Você aceitou a mensagem em 2001. 2001, abril de 2001 foi quando eu me batizei. Então já está com 20 anos, né? De Adventista. Do sétimo dia, exatamente. Fiche e forte. Graças a Deus, fazendo a obra de Deus, né? Com certeza. E como é que você associa, assim, ou concilia, né, a fé, a missão, né, que você recebeu de Jesus, como todos aqueles que aceitam a Cristo recebem, e a profissão que você exerce, né, como policial? Isso é muito questionado, é muito perguntado para nós. E é o seguinte, eu vejo da seguinte forma: existem 3 tipos de policiais. Existe o policial funcionário público, existe aquele policial que vai simplesmente cumprir o seu horário, e existe o policial operacional. Vou colocar mais um ponto. Existe o cristão. Né, o cristão exercer essa atividade. Então, para o primeiro policial, o segundo policial, é fácil. O difícil é para o policial operacional conciliar um pouco ser cristão com a atividade fim. E por que isso? Porque é um policial que está de frente batendo com o crime. Então é um pouco difícil. Desafiador, né? Desafiador, com certeza. Pode abrir também para o irmão Silvério e quiser participar da entrevista. Então, mas Deus está dando condições. Não, Deus sempre à frente, Ele sempre ilumina o seu guerreiro, né? O soldado que está ali à frente, para que possamos exercer nossa profissão da maneira mais, como eu posso dizer, da maneira mais célere, mais plausível, né? De uma maneira que você não possa comprometer a sua fé. E atualmente você está à disposição da Secretaria de Segurança Pública, né? Isso, exatamente. Hoje eu estou à disposição da Secretaria de Segurança Pública, estou trabalhando na 5ª Delegacia, que situa-se ali no conjunto João Alves Filho. Sei. Mas a minha história de polícia, onde eu aprendi a exercer minha profissão, foi no batalhão de rádio patrulha, né, onde eu guardo aqui no meu lado esquerdo aqui do peito, que é uma unidade onde eu posso dizer que foi tudo que eu aprendi foi por lá. Certo. E assim, com relação à missão, né, você qual as funções assim que você exerce na igreja? Tem alguma função ou você é missionário, voluntário? Não, na realidade, na igreja em si, eu sou mais assim para estar pregando. Sei. Surge a oportunidade de estar pregando, eu sempre estou numa igreja, estou em outra, né, sempre levando a mensagem. Agora, cargos, não. Sei. Cargos, não. E eu, assim, tenho, por exemplo, um canal no YouTube, @SolaEscritura7, onde lá eu trabalho, evangelizo e coloco temas das nossas doutrinas, a doutrina adventista, para que o público possa conhecer mais um pouco. E que são doutrinas bíblicas, né? Exatamente, doutrinas bíblicas. Certo. E esse YouTube aí que ele tem o @SolaEscritura7. Quem quiser aprender um pouco mais da Bíblia, pode. Fazendo um mexer aqui, viu, meu irmão? Pastor Fernando. Então, pode ir lá no YouTube, @SolaEscritura7.
Chega lá, vai ter vários estudos bíblicos, né? Com temas que podem ser polêmicos para alguns, mas que são reveladores e claros à luz da palavra de Deus para nós. Certo, muito Eu bem. fico imaginando, pastor Fernando, como um homem de Deus servindo a população e mantendo a integridade, a justiça de Deus, os princípios de Deus e combatendo, na verdade, o crime. É desafiador e, ao mesmo tempo, eu fico imaginando quanto é não somente desafiador, mas é difícil. A justiça de Deus e a justiça do homem. E eu fico perguntando como trabalhar dessa forma. Há uma instituição que muitas das vezes, posso se dizer, que talvez até mais em função da própria marginalidade, vamos dizer assim, eu não digo tanto porque trabalha às vezes até contra o próprio funcionário da instituição. E a gente vê que o policial que dá a sua vida ali combatendo o crime, e muitas das vezes o apoio que deveria ser dado, às vezes não é. E vai de contra algumas situações da própria instituição. Olhe, ser policial não é fácil. Eu sempre digo aos colegas e àqueles que estão querendo seguir a carreira, que eles realmente tenham vocação, não queira apenas ser um funcionário público, porque não é, tem que gostar do que faz. E eu gosto do que eu faço. Parece que eu nasci para isso. Agora, é complexo, porque quando você é policial, que você é chamado a uma ocorrência na rua, ali você claro que no sentido figurado, para as pessoas não me entenderem mal aqui, por favor. Mas ali você é um promotor, ali você é um juiz, ali você é um advogado. Então, é complexo. E principalmente em ocorrências, porque quando você se envolve nas ocorrências, essas ocorrências são de pessoas que você não conhece, mas que você tem que tomar uma decisão naquele momento do que fazer com essas pessoas. Então, nós temos que, quem quiser ser policial ou quem é policial, tem que entender isso, que é uma profissão complexa. Precisa muito ali da sabedoria. Sabedoria, né? oração, entrega a Deus, né? Porque é complexo. É verdade, né? E você já é casado? Sim, sou casado com a senhora Inês Braga Soares e sou pai de Elias Braga Soares. Tenho um filho. Que bom, né? Família, Desbravador Elias. Que maravilha. Pois é isso. Então, nós vamos ter essa entrevista aqui, ela está sendo transmitida pelo YouTube, né? Muita gente está assistindo, na verdade. E então, a gente, nessa noite, está tendo essa honra. E eu gostaria que você falasse, assim, com relação o desafio também, né? Tem o desafio você falou aí de ser policial, mas também o desafio de ser um cristão nesse tempo em que nós vivemos. Então aí você vai responder essa pergunta e depois você vai ministrar a palavra. Sim, então, ser cristão nesses últimos tempos, olha, não é nada fácil. Hoje nós temos uma série de atrativos, né, para que possa desviar a atenção do cristão, que deveria ser voltada mais para as Escrituras, mas hoje nós temos uma gama, uma imensidão de situações que podem desviar o cristão do caminho correto. Então é complexo, é complicado, é difícil. Então é oração, entrega a Deus, né? Se entregar, abrir o coração para que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas, porque é difícil, meu irmão. É difícil. É verdade, mas é complicado. Não é impossível, né? Não, nada para Deus é impossível. Coloca, né, nossas vidas nas mãos dele. É verdade. Mas ele fará. Pois é. E aí, como a gente está no YouTube, você vai continuar pregando também no YouTube, né? Isso. Então, nós vamos para o momento de reflexão, viu, meu amigo?
Então aí o momento de reflexão. Quer ver com ele música? E aí você vai, nós vamos ouvir o sargento aqui, Demóstenes, nosso amigo, que eu já conhecia, e não sabia que era ele, que hoje estaria aqui nessa noite, então está sendo uma alegria, né? Então, essa passagem aí do momento de reflexão, não tem problema com o YouTube não, né? Então pronto, então coloca aí para a gente continuar no YouTube, para ter cada vez mais pessoas ouvindo, né, assistindo o programa Verdade Presente. Aí você Posso fazer uma oração? faz uma oração para ler, entendeu? E no final hora de novo. Ela tá ouvindo, mas quando for na hora da música, viu? Aí eu boto para direito autorais. Tá, não, a música só depois que ele orar, vai ser Só no final. Vou botar entrevista, né? não, agora é o momento de reflexão. Ah, É para ele aqui, é do meio mesmo. A graça e a paz a todos que estão ouvindo neste momento. Eu gostaria de convidá-los para fazermos uma oração para iniciarmos a mensagem desta noite. Aí ele vai pregar, depois ele vai orar. Oremos então ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus bondoso e amoroso, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. Nós clamamos ao Pai que o Teu Santo Espírito habite em cada um de nós, possa nos iluminar, nos instruir, para que possamos aprender mais da Tua Palavra. Eu clamo neste momento, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar, ó Pai, os lares dos nossos ouvintes. Os lares, ó Pai, daquelas pessoas que estão angustiadas, necessitadas, enfermas. Por isso eu clamo em nome do Senhor Jesus. Manifesta, ó Pai, o Teu poder na vida destas pessoas. Fica com cada um de nós aqui. Nos dá, Senhor, a Tua paz, o Teu perdão, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, eu gostaria nesta noite de trazer a palavra do Senhor para vocês. Eu gostaria de convidá-los para o Calvário, Amém. Pastor Fernando. Para o Calvário, porque é lá no Calvário onde nós vamos aprender sobre o incomensurável amor de Cristo para cada um de nós. Quando nós queremos aprender sobre biologia, história, nós vamos para as universidades, para as faculdades. Quando queremos aprender sobre geografia, nós vamos para a faculdade, para ser professor de geografia, professor de história, para ser um médico. Mas quando nós queremos aprender sobre salvação, quando nós queremos aprender sobre o incomensurável amor de Deus, nós temos que visitar a cruz do Calvário. Se você é cristão e está me ouvindo neste momento, certamente já foi ao Calvário. Você já foi ao Calvário porque já conhece a Jesus, já aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. Mas se você que está me ouvindo, querido amigo, querido ouvinte, se você não conhece a Jesus, se você não entende o amor de Jesus, então neste momento eu o convido também para que você possa conhecer o Calvário. E é interessante que Jesus, quando estava lá no Calvário, exatamente na cruz, ele não foi de muitas palavras, ele foi de poucas palavras. E ele falou mais ou menos 7 frases lá na cruz do Calvário. E são frases impactantes. Foram frases que nós devemos colocar como aprendizado em nossas vidas.
E a principal e a primeira frase que Jesus falou está lá no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 34. E ele diz o seguinte, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. Mas o texto que eu quero, a palavra que eu quero chamar a atenção aqui é a palavra de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele falou isso para aqueles soldados que estavam ali, para os religiosos que ali estavam e para a multidão, a turba que estava lá. O que aquelas pessoas não sabiam e que muitos não sabem hoje é que aquela pessoa que estava na cruz, a do meio, ao lado de dois ladrões, era o Filho de Deus ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento, no momento de sofrimento, no momento de dor, Jesus vem e lembra-se daquela situação que ele estava passando. Ele vem e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Jesus estava dizendo isso, não era para o seu amigo, não era para o seu colega que andava, não era para o seu discípulo, mas para todos que estavam ali, inclusive os supostos inimigos, pessoas que estavam ali para tirar a vida de Jesus. E ele diz: Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. É muito fácil eu chegar aqui para o lado e o irmão, o pastor Fernando, vem e me diz algo que eu não gosto. Está perdoado, meu irmão. É muito fácil. Se o velho vem aqui para o meu lado, faz algo que eu não gosto. Ô, Silvério, você está perdoado. Nós tivemos um desentendimento, mas tudo bem. Agora, perdoar aquele que você não conhece, que lhe agrediu de forma psicológica, de forma física, e eu estou lá naquele sofrimento e diz: perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. E o interessante é que isso foi ensinado por Cristo aos seus discípulos. E é o que ele diz para mim e para vocês. Olha, Demógenes, perdoa. Perdoa, meu irmão. Porque se não houver perdão, olha o que Cristo ensinou na cruz, no sofrimento. Ele estava lá: perdoem. E eu pergunto, será que vocês que estão me ouvindo estão perdoando? Ou é apenas aquele cristianismo bolha de sabão? Sabe qual é o cristianismo bolha de sabão? Irmão Silvério, o pastor Fernando? É aquele cristianismo de dentro da igreja. Que eu estou aqui, falei: sábado, meu irmão, a paz de Cristo. Dou um abraço, tapinha nas costas. E depois eu vou embora. Saindo da igreja, eu esqueço que sou um cristão. Esse é o cristão bolha de sabão. E esse tipo de cristão parece que não foi ao Calvário e não entendeu a mensagem da cruz. Porque Jesus está dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Outra frase que Jesus falou. Esta foi Mateus 27, 46. E é interessante que essa frase Jesus usa no seu idioma. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele usou as palavras em aramaico. Ele usou o idioma dele ali. Esse é o destaque desse texto. Deus meu, por que me abandonaste? Eu creio que este momento foi um momento muito doloroso, porque ele estava se sentindo afastado de Deus. Tem uma coisa interessante que diz na palavra do Senhor que era necessário. Essa palavra é interessante, necessário. Lembre-se que na cura do cego Bartimeu, era um período de festivo lá em Israel, e
Ele era cego, Bartimeu, mas ele não era surdo. Ele era cego, mas não era surdo. E ele ouvia o que Jesus ia passar. E a palavra diz que era necessário que Jesus passasse por aquele lugar. Se era necessário, é porque tinha um propósito. Então não foi à toa que Bartimeu estava ali. É interessante que Jesus também, na cura de um outro cego, a Bíblia diz que era necessário aquele encontro de Jesus com o cego. E a obra de Cristo, ela é completa. Porque, veja a pergunta retórica que Jesus faz. O que queres que eu te faça? Para um cego. Ele perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus perguntou ao cego, o cego disse, pergunta retórica. Ora, mestre, que eu passe a ver. E no final do texto, Jesus diz bem assim, olha, eu fiz questão de olhar na minha Bíblia. Vai, a tua fé, ele não diz, te curou. Porque a obra de Cristo, ela é completa. Ele diz, vai, que a tua fé te salvou. E aqui voltando para o texto, quando ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Porque era um propósito de Deus. Certa vez eu estava pregando essa mesma mensagem em uma igreja e eu dizia o seguinte, eu gostaria muito de abrir um livro da escritora norte-americana, Ellen White. Abri aqui, vamos lá no livro Desejado de Todas as Nações. Abri o livro, vamos, aqui está a explicação do Calvário. Ou então abrir as Sagradas Escrituras, em Mateus capítulo 27, ou Lucas 23, que fala sobre a cruz. Olha, está aqui a explicação. Está aqui a explicação da cruz. A cruz, ela é inexplicável. Quando ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Eu queria dizer o seguinte, comentar o seguinte com vocês. E aí vem uma discussão, que não é o tema hoje aqui, mas é sobre a divisão do humano e o divino de Cristo. E aí o Wilson Paroski, doutor, ele faz um comentário excelente sobre isso. Se foi um simples homem que morreu na cruz, não tem relevância alguma. E se for Deus, Deus não morre. Então era necessário que ele se esvaziasse da sua plenitude. E ali ele separasse do seu pai, e por isso que ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Ali foi o maior sofrimento de Cristo. Ele sentiu a separação do pai. E aí é complexo. Foi pesado. Uma outra frase de Cristo foi muito interessante. É um texto, irmão Silvério, irmão pastor Fernando, e é um texto muito, muito complexo. Quando nós o lemos com pressupostos teológicos. Mas quando nós vamos ler o texto à luz, deixar que o próprio texto fale, então ele torna-se simples e é alvo de uma promessa maravilhosa para cada um de nós. Está em Lucas capítulo 23, versículo 43. É mais uma frase de Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 43, ele diz o seguinte, eu vou até abrir aqui o original grego, né? Infelizmente os irmãos não podem ver, mas vão ouvir, né? Que o que eu vou falar, mas ele diz o seguinte ali em Lucas 23, 43, em verdade, eu te digo, aí vírgula, tá lá, eu acho que na sua Bíblia, se você estiver em casa, vai estar assim, em verdade eu te digo, vírgula,
hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero tirar as questões gramaticais aqui, as pontuações e acentuações, só para comentar que esta foi uma promessa maravilhosa de Cristo para mim e para vocês que estão me ouvindo. E na minha Bíblia, ela diz o seguinte: Jesus então respondeu, na verdade eu digo que hoje estarás comigo no paraíso. É a Almeida atualizada, ela diz. Mas, vamos fazer umas observações quanto a esta promessa de Cristo. Ora, esta promessa de Cristo, hoje estarás comigo no paraíso, é para hoje, nesse exato momento, ou ele hoje estava fazendo essa promessa para o futuro? Quando Cristo faz esta promessa, ele faz a promessa hoje, para o futuro. Hoje ele fala que amanhã, futuro, vocês estarão comigo no paraíso, para todo aquele que nele crê, que aceita o Calvário, que aceita o sacrifício de Cristo. E no original grego, para quem não sabe, nos originais, nos autógrafos, todas as letras eram escritas em maiúscula, no grego, e não tinha nenhuma forma de acentuação, que já foi colocada, já as acentuações foram colocadas a posteriori pelos eruditos. Mas nos autógrafos gregos, eles estão lá, completinhos, toda a frase completa, sem acentuação alguma. E eu vou tentar ler aqui no grego e depois trazer ipsiliter a sua tradução. Kai e pen autor, amen soi lego, semerum metemu eso, entrou paradeiso. Vamos traduzir para, agora aqui, ipsiliteres. Possa ser que fique um pouco sem sentido, porque quando faz a tradução tem que haver as suas adequações. Mas ele diz, e disse para ele, certamente para ti digo, hoje comigo serás no paraíso. Esta é a frase. Agora, a acentuação, para dar o sentido que eu quero, vai depender do meu pressuposto ideológico. O que nós cremos, nós adventistas do sétimo dia, é que esta frase dita por Jesus, esta promessa, para você que está me ouvindo, Jesus disse, hoje eu te digo, hoje eu te prometo que você estará no paraíso. Devemos levar em conta, quando vamos fazer uma tradução, uma exegese, que o texto, por si só, ele às vezes ele não me responde aquilo que realmente eu estou lendo. Então, o que é que precisa se fazer? Texto, contexto. Época. Claro, texto, contexto, época, texto posterior, texto anterior. E é interessante que... Deixa eu olhar meu tempo ali. Tranquilo. E é interessante que, por exemplo, me convidaram para um batismo de uma criança em uma igreja católica. Quais são os dias de culto de missa da igreja católica principais? Domingo. Todo mundo sabe, seja cristão, seja pagão, seja de onde for. Ele sabe que aos domingos é a missa da igreja católica. Lembrem-se que Jesus estava na cruz, mas ao seu lado havia, à sua direita, um ladrão, que chamam de bom, ladrão, alguns o chamam por aí, e o da esquerda. Um zombava, e o outro reconheceu em Jesus o seu Salvador, reconheceu Jesus como Messias. E muitas pessoas não se atentam ao contexto e querem ir diretamente no texto de Lucas 23:43 e definir uma doutrina imortalista em cima daquilo. E se pararmos para analisar o verso anterior, ele vai dizer o seguinte, 42. Ele diz o seguinte, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim
Quando... Você está com a Bíblia aberta aí, tá, Silvério? A minha tá aqui. Pronto. Lembra-te de mim, isso é o ladrão falando. Qual é o verso aí? É o 42. É o bom ladrão, que nós vamos ver aqui na frente, que de bom ele não tinha nada. Verso 42. E acrescentou, Jesus, lembra, você está com o texto, encontrou o texto? Eu botei aqui. Pronto. Lembra-me, por favor. Está escrito: então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só. Silvério, está assim também a sua tradução? Quando entrares ou quando vieres? Quando entrares. Quando entrares no teu reino. Eu estou com a revista Almeida e atualizada. O meu, ele diz o seguinte. E acrescentou Jesus. E acrescentou o ladrão, né? Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Você veja que nós temos aqui 3 Bíblias, 2 estavam como entrares no teu reino, e aqui eu estou aqui de Almeida atualizada, ele diz quando vieres no teu reino. É verdade. E o que é interessante saber aqui? O original. O que é que o original diz? O original diz, nessa frase do ladrão, o original grego, eutes. Eutes é uma variante textual de erhômenos ou ercômenos, que nada mais é e nada mais significa do que o nosso verbo vir do português. Mas quando nós temos os nossos pressupostos ideológicos, o irmão leu aí, quando entrares, não é quando entrares, é erhômenos, eutes, ercômenos, do grego, que significa quando vieres. Porque ele não vai para o céu, não é quando Jesus entrar, mas quando Jesus voltar. Porque os judeus criam que Jesus viria como um rei, com o seu exército, para governar e libertar o povo de Israel. Então não é quando ele entrar no reino, mas quando ele vier no seu reino. Então, nesse contexto, o que nós podemos tirar é que Jesus fez a promessa para mim e para você que está me ouvindo, para você que está assistindo, para o Silvério que está do meu lado, para o pastor Fernando, para a sonoplastia. Ele diz o seguinte, olha, hoje eu te digo, você que aceitou outra situação. O ladrão ali aceitou a Jesus, reconheceu Jesus como Salvador pessoal. Então, ele reconheceu que Jesus era o Messias. Então Jesus prometeu para ele, hoje eu te digo, você estará comigo no paraíso. Não podemos esquecer disso. Por que ele não falou isso para o outro ladrão? Mas para aquele que aceitou naquele momento, hoje estarás comigo. Em verdade eu digo, hoje eu estou dizendo, estarás comigo no paraíso. Esta é a grande promessa que Cristo faz para aqueles que reconhecem o Calvário, para aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador pessoal, para aqueles que aceitaram o sangue do Cordeiro, imaculado, inocente, estava lá, foi crucificado no meio de 2 ladrões. E é interessante que esses ladrões que estavam lá, um reconheceu que alguns chamam de bom ladrão, que de bom ladrão não tem nada. Porque a palavra grega utilizada ali para ladrão é lestai. Lestai significa bandido da pior espécie. Então foi um criminoso de primeira linha que reconheceu Jesus como o Messias. Que reconheceu Jesus como sendo o rei. Então foi um bandido, um criminoso. O evangelho está aí para alcançar todos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. O evangelho está aí. Devemos pregar, pastor Fernando, para todos. Muitas das vezes nós somos seletivos em nossas pregações. Mas está aí. O evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo deve ser pregado para todos. Quem estava na cruz? Poucos sabem a história da cruz, mas a origem da cruz não foi lá em Roma, lá na Grécia. A origem da cruz foi no Oriente.
Os babilônios já usavam a cruz. Só que ela foi aperfeiçoada pelos romanos para castigar as pessoas. Diga-se de passagem, entre aspas. Os piores tipos de pessoas. Os piores, pastor Fernando, tipos de pessoas é que iriam para a cruz. E o interessante é que naquela cruz estavam os dois lestai, bandidos de pior espécie, e no meio estava o Cordeiro de Deus. E é por isso que ele diz para mim, para você, que está me ouvindo, o pastor Fernando, para onde essa mensagem estiver chegando: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu fico estarrecido com aquilo que aconteceu na cruz. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz. Porque Jesus diz que é para me perdoar. Porque essa cruz, Silvério, não era para Cristo. Aquela cruz, aquele fardo é meu e era seu. Aquele fardo, pastor, era para o Senhor também. Verdade. Mas Cristo carregou aquele fardo por cada um de nós. Por cada um de nós. Infelizmente, muitos não reconhecem. E às vezes eu fico, pastor Fernando, indignado quando eu vejo que pessoas que já aceitaram a Jesus, que conhecem a mensagem da cruz, que conhecem esse sacrifício, Silvério, ele está lá na igreja e daqui a pouco eu passo apenas uma ilustração, viu? Não cumprimentei o irmão Fernando, não peguei na mão dele, não dei aquele abraço. E o irmão chega e diz: vou sair da igreja, não vou para a igreja mais não, porque aquele irmão não fala comigo, me despreza. A cruz, ela é tão valiosa, é tão grandiosa, é inexplicável, para que eu coloque coisas ínfimas para apartar da minha salvação. Então, queridos ouvintes, reflitam um pouco na cruz do Calvário. Antes de pensar em abandonar a fé ou coisa do tipo, pensem no sacrifício de Cristo que foi por mim e por você. E se você, querido ouvinte, que não é cristão ou que não é batizado, pense na cruz. Você, neste momento, se você estiver parado, ouvindo, pense na cruz. Pense que foi por você também o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se o ouvinte, por um acaso, sintonizou, hipoteticamente ali, 91.3 Rádio Jornal, está ouvindo essa mensagem. Se quiser aprender um pouco mais de Cristo, entender esse sacrifício que foi por você também, procure um irmão da igreja para estudar a Bíblia, para aprender um pouco mais. É o apelo que eu faço para você. João, capítulo 19, mais uma frase de Jesus. Ele diz o seguinte, João capítulo 19, versículo 26 e 27. João capítulo 19, versículo 26 e 27. Aí ele diz: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, ele aqui não fala o nome do discípulo, mas provavelmente será João. Era ele próprio, né? Disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou e foi para casa. Eu costumo dizer que quando eu aceitei a Jesus como meu salvador pessoal,
tudo muda. Tudo muda. Seu comportamento muda, deve mudar. Suas amizades mudam. Quando eu tinha decidido, tomei a decisão por descer as águas, em reconhecer essa cruz, automaticamente, meu ciclo mudou da água para o vinho. Automaticamente pessoas se afastam. E é interessante que, se a gente for ler todo o contexto, Jesus tinha muitos seguidores. Muitas pessoas iam atrás do Messias, que seja por curiosidade, porque queriam um milagre, porque precisavam de algo, ou porque ouviram falar e queriam saber quem era. E turbas e multidões o seguiam, mas na cruz do Calvário, na cruz, quando ele estava lá pendurado no madeiro, ele foi abandonado. Verdade. Muitos que seguiam a Cristo, olha para ele, vai para a cruz. Olha para... Muitos bateram em retirada. Os que ficaram foram aqueles verdadeiros adoradores. As mulheres lá, a família de Cristo. O discípulo amado permaneceu lá. E aí o que foi que ele disse? Que é um exemplo para mim e para cada um de nós aqui. Vocês não estão abandonados. Nós agora somos uma irmandade. Nós temos irmãos. Não é à toa que nós nos chamamos de irmão. Irmão Fernando, irmão Silvério. Nós somos irmãos. Nós não estamos abandonados por nossa família. A nossa família agora é a família de Cristo. Amém. Todos nós somos irmãos de Cristo Jesus. Nenhum cristão, ele é abandonado, ele não se sente só. Porque temos a família de Cristo. Temos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal. E aquele que aceita Jesus não abandona o seu próximo. Principalmente o irmão de fé. São lições que Cristo nos deixa na cruz do Calvário. João, capítulo 19, versículo 28. Veja o sofrimento que Cristo passou ali naquela cruz. João 19, 28 diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: eu tenho sede. Ora, Jesus tem sede, está lá em cima, ele diz: olha, eu tenho sede. Pressupõe-se que ele seria agraciado com a água para matar a sua sede. Mas muito pelo contrário, chegou lá, o soldado vai e coloca vinagre. É como, vai, deixa eu terminar de matar. Praticamente foi isso. Se você, Silvério, gosta de uma atividade física, hein? A gente bate naquele babinha, jogando futebol, nessa lua agora, de 10h30 da manhã, e acabou ali, tá no intervalo. Tô com sede, vou beber água. Chega lá, o cara bota um álcool para você tomar um vinagre, ou para mim. Isso é coisa que se faça. É terminar de me matar. É absurdo. É um absurdo. Foi o que fizeram com Cristo. Eles, olha, eu tenho sede. Aí o cara vai lá e toma o vinagre. Termine de morrer. Praticamente foi isso. Verdade, meu Deus. Que fizeram com ele. E ali ele estava praticamente dizendo bem assim, olha, eu já estou esvaziado da minha plenitude. Eu tenho carne e osso, sou igual a você. Sou igual a você que está me ouvindo. Eu estou com sede, estou aqui. Para que não sejamos depois cheios de desculpas. Quem gosta de dar desculpa somos nós, viu? E eu estava brincando lá no grupo do coral, onde eu disse o seguinte, e eu ensaiando e para motivar o pessoal, eu disse, olha, coloquei o ensaio, a minha voz, e disse,
Quem quer ensaiar, ensaia. Quem não quer, inventa uma desculpa. E é isso. As pessoas que não querem seguir a Cristo, inventam desculpas. É que eu não posso, é que eu não sei, é que é fado. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, eu tenho sede, eu sou igual a você. Está aqui. Outra frase. A penúltima frase para a gente terminar, pastor Fernando. João capítulo 19, verso 30. E ele diz o seguinte aqui. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Está consumado. É o que Jesus diz. E agora, querido ouvinte, quando Jesus diz está consumado, ele diz o seguinte. Desculpe. Ele diz o seguinte no grego. Tetelestai. Tetelestai. Ou seja, está pago. Está confirmado. Está consumado. Glória a Deus. Recibo. É o que está lá, é o que Cristo diz na cruz do Calvário. E é interessante que o Império Romano, aqueles que aperfeiçoaram a cruz, aqueles que subjugavam os povos, o Império Romano, e desses povos que eram subjugados por eles cobravam impostos. Lembram-se disso? Lembram-se, eles cobravam impostos do povo subjugado. E o que é que acontece? Arqueólogos e historiadores encontraram documentos datados da época de Cristo. E neste documento estava lá um recibo de comprovação de pagamento de imposto. E estava lá escrito tetelestai, no grego. Recibo, pago. Então foi isso que Cristo disse na cruz do Calvário. Está pago, está aqui o recibo, meu sangue. Está pago, está consumado. Quando Cristo diz está consumado, eu quero agora aqui pedir licença ao pastor Fernando, só para fazer um esclarecimento. Quando Cristo diz está consumado aquele propósito que ele tinha. Que era ser o cordeiro, ser sacrificado por mim e por você, e pelos ouvintes, e por qualquer um que queira. Ele aqui não está dizendo, está consumado, acabou a lei, como uns e outros falaram aí para os seus públicos. Nada de lei e tal, coisa absurdo. Precisa voltar para o curso de teologia. Nada que ver com lei, com desgraça ou coisa do tipo. Jesus diz, está consumado. É a graça, é a sua salvação, é a minha salvação. Olha, está consumado. Vocês que me aceitam agora, a porta dos céus estão abertas. Está consumado a minha obra. O que eu tinha que fazer foi consumado aqui, na cruz do Calvário. E ele diz agora, venham a mim. Todos os dias, vinde a mim. Estão esperando o quê? E a última frase de Cristo. Lucas 23, 46. Estou finalizando. Agradecer a todos que ficaram conosco neste momento. Até o final aqui, Lucas 23, 46. Interessante que Lucas, para aqueles que não sabem, ele era o único não-judeu e era o que mais usava o hebraísmo na sua carta, nos seus autógrafos aí. E Lucas 23, 46, ele diz o seguinte... Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Glórias a Deus. E ainda mais na frente, ele diz bem assim,
terminada a sua agonia, ele expirou. Quando ele diz aqui que expirou, ele está dizendo que deu o último suspiro. Ex pneuma. O espírito sai. Quando fala em espírito, é pneuma. Fôlego, respiração, vento. Por favor, não confunda com fantasminha, camarada. Então Jesus, ele expirou. O seu fôlego se foi. Último suspiro. E terminou o seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém. Jesus veio a este mundo, pastor Fernando, nasceu, foi criança, passou por tudo que um ser humano passa, teve sua adolescência. Jesus viveu, pregou o evangelho, sofreu as dores que era por mim e que era por vocês, foi para a cruz do Calvário, foi crucificado, sofreu tudo que tinha que sofrer, psicológico, físico, mental, tudo. E falta uma coisa. Ele está voltando. E eu anseio por essa volta de Cristo. Amém. Eu sempre digo Glória que eu tenho a um Deus. desejo. É de ver com esses olhos que eu estou aqui olhando para cada um de vocês neste momento. Ver a volta de Cristo. E eu quero fazer parte da primeira ressurreição. Amém. Só que eu não sou egoísta. Eu quero que o irmão Fernando, eu quero que Silvério, que os outros companheiros que estão aqui na rádio também façam parte dessa primeira ressurreição. Amém. De vocês que estão me ouvindo, eu desejo muito e vou orar para que vocês façam parte dessa primeira ressurreição. E é possível até que não passem pela morte, né? Exatamente. Bem que eu gostaria de não passar pela morte e ver Jesus voltar. Agora, com esses... Está muito próximo, né? Muito próximo. Eu costumo dizer que às vezes a gente fica conversando, porque são guerras, está tendo muita guerra e tal. Eu digo, olha, mas tudo isso é princípio de dores. Princípio de dores. Guerras, rumores de guerras, os fenômenos da natureza e, para quem não sabe ou quem duvida ainda, o amor do homem frio. E me parece que está cada vez mais escancarada essa frieza do homem. Mas graças a Deus que nós temos programas, pessoas, evangelistas que pregam este Cristo ressuscitado, este Salvador, para que pessoas aceitem a Jesus como Salvador pessoal e possam ter a sua vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Amigos, Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Fernando. Obrigado, Silvério, pela oportunidade. E vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração aqui, pastor Fernando. Exato. Para que Deus possa abençoar a todos e para que possa visitar aqueles que estão aí angustiados e necessitados. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu clamo em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor visite os lares dessas pessoas que ficaram atentas a mensagens inspiradoras que Tu usaste nesta noite para tocar o coração de cada pessoa, ó Pai. Eu te suplico também que o Teu poder se manifeste na vida de cada pessoa que ouviu a mensagem. Que o Senhor abençoe o pastor Fernando, o programa Verdade Presente, que o Senhor possa suprir as necessidades e manifeste, ó Pai, o Teu poder, para que esse programa não fique apenas 20 anos, 29 anos, mas que ele fique até a Tua volta, ó Pai. Amém. Que nós possamos pregar e anunciar que o nosso Deus, o Cristo Todo-Poderoso, está voltando para resgatar os seus. E que várias pessoas, Senhor, possam aceitá-lo como Salvador pessoal. Que façam como aquele ladrão na cruz, aquele bandido, lestai, Senhor, que reconheceu no último momento que o Senhor era o Rei, bendito, Salvador e glorioso. Então eu clamo que o Senhor visite neste momento também, ó Pai, os enfermos. Tem misericórdia de cada um deles, ó Pai. Manifesta o Teu poder, visita, ó Pai. Visita os enlutados também, tem misericórdia deles. Que os Teus anjos, Senhor, estejam conosco.
Abençoa também a liderança da igreja, a liderança de todas as igrejas, que o Espírito Santo, Senhor, dê sabedoria a cada um deles, possa usá-lo para que, antes de administradores, eles também sejam missionários, Senhor. Amém. Que possam pregar que o Senhor é Salvador e Redentor, não só meu, mas de todo aquele que nele venha a crer. Não pereçam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós te clamamos estas bênçãos, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós ficamos felizes aqui com a vinda do nosso amigo Demóstenes, né? Demógenes. Desculpa. Exatamente. Demóstenes, exato. Ao programa Verdade Presente, pregar a palavra com convicção, com conhecimento, né? Porque é fundamental para que nós possamos levar a mensagem e impressionar as pessoas, levar as pessoas a acreditar no que falamos. E é como diz a palavra, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que buscar o conhecimento, né? Temos que estudar a teologia. Como nós percebemos aí, o conhecimento que você tem, inclusive do grego. Então é uma pessoa que tem se esforçado, né, para poder pregar a palavra de Deus com profundidade, né? Isso, exatamente. É importante, né? Isso é maravilhoso a gente fazer isso. E eu louvo a Deus também por ter estudado teologia, por ter ido lá no IAN pegar o meu diploma. Aí, glória a Deus. Deus é fiel, né? Isso, exatamente. E então vai poder fazer a obra dele, né? Mas o principal mesmo é a gente se dedicar ao Senhor, né? Se dedicar inteiramente à obra dele, como no meu caso, né? Que o meu ministério é um ministério pastoral, vive em função da obra, né? Isso. Não sou um pastor assim ordenado pela igreja, mas exerço um ministério pastoral. E eu fiquei feliz aqui em ouvir você com essa profundidade e agradeço também ao irmão Silvério, né, por ter feito um convite à sua pessoa, né? Tem um minuto. Pode falar, tranquilo. Eu vinha conversando com o Silvério ali e eu disse, Silvério, eu vou... como foi que eu disse mais ou menos? Eu vou me oferecer para o irmão Fernando, para o pastor lá, me oferecer no sentido de me disponibilizar para que nós possamos, uma outra oportunidade, falarmos um pouco sobre a antropologia bíblica aqui no seu programa, né? Para que os seus ouvintes, aqueles mais assíduos, enfim, o público em geral, eles possam entender mais um pouco sobre a antropologia bíblica, a formação do ser humano, para onde ele vai, né? Se vai para o céu, se vai para o inferno, o que é inferno, o que é que o Novo Testamento diz, o que é que o Antigo Testamento diz, né? Baseado nos originais, nos autógrafos. Então, eu já estou me colocando aqui, estou me convidando para voltar aqui. É bom a gente receber, né, esse apoio, as pessoas assim que estão dispostas a ajudar, e a gente pode combinar e marcar uma data aí para você voltar, né, que valeu a pena, né? Então aí a gente